E aí, tudo bom com você? Nessa primeira aula, a gente vai falar então sobre a diferença entre um modelo de negócios versus um plano de negócios. O plano de negócios tradicional, ele é uma estrutura, né? E aqui eu coloquei uma imagem, já vou colocar mais uma, que traz mais ou menos um resumo do que seria, né, esse plano de negócio. Então, ele tem uma estrutura, é um documento, né? Que tem uma estrutura, às vezes as pessoas fazem fichários com seus planos de negócios ou encadernam, né? As pessoas assim mais certinhas que gostam de fazer, e ele vai ter essas etapas, né? De sumário executivo, de análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, financeiro, cenários, avaliação estratégica, avaliação do plano de negócio. Esse daqui é um desenho, né? Que a gente encontra no plano de negócios. Quando a gente olha na Wikipedia, ele dá esse resumo aqui, né? Ó, capa e sumário, parece um pouco até manual de monografia, né? Capa e sumário executivo, planejamento estratégico, descrição da empresa, do empreendimento. Às vezes aqui ou no sumário executivo tem a descrição dos empreendedores também, produtos, serviços, análise, enfim, vai tendo essas etapas, né? E assim, me lembra até um pouco essa questão do manual da monografia, né? Da coisa da BNT, me lembra um pouquinho isso. Qual que é a questão importante aqui, né? O plano de negócio, ele tem, então, essas diretrizes mais tradicionais, ele é um documento que a gente faz, e nesse documento, a gente vai pensar uma série de coisas que são muito importantes de serem pensadas, né? Que são realmente muito importantes de serem pensadas e planejadas. O problema no plano de negócio é justamente o formato, né? O formato dele. Por quê? Porque ele é um documento com começo, meio e fim, a gente vai fazendo as coisas nas etapas, vai preenchendo, ele acaba sendo um pouco burocrático, né? Teórico, técnico. O Steve Blank fala muito, e eu costumo repetir essa fala dele, que assim, na verdade tem um monte de chutômetro dentro dessa questão, né? Um monte de chutômetro, que às vezes a gente gosta de chamar de hipóteses, porque parece que fica mais bonito, ou talvez parece que dá uma certeza maior só de chamar de hipóteses, né? Mas na verdade é uma série de chutômetros que a gente vai fazer para fazer esse desenho, certo? Uma série de definições e decisões que a gente vai fazendo de uma forma bastante assim da nossa cabeça, né? Da nossa cabeça. Muitas vezes a pessoa faz um plano de negócios do começo ao fim sentada numa mesa, né? De um escritório, sem nunca ter uma interação com um cliente, sem nunca testar nada, né? Dentro daquele processo. E aí está uma das questões muito perigosas desse plano de negócio. Por quê? Porque a premissa dele é que você vai fazer esse planejamento do começo ao fim, e só uma vez que esse planejamento estiver pronto, finalizado, é que você vai começar a executar aquele planejamento. E ele parte da premissa, então, de que um planejamento contém verdades e que basta eu executar aquilo de uma forma bem feita que as coisas vão se tornar realidade, aquele plano irá se tornar realidade. E isso não é verdade, de maneira nenhuma, né? Dentro de um plano tem uma série de variáveis com muitas incertezas, com muito risco, né? Às vezes mais, às vezes menos. Riscos que têm a ver com se eu vou conseguir executar aquilo bem feito ou não, se os meus chutes, as minhas hipóteses estavam corretas, né? Se não vai ter nenhuma mudança de cenário externo nesse processo. Então, tem muitas incertezas. Só que ele é um documento muito denso, né? Um documento muito fechado, um documento que, se eu quiser mexer, eu vou entrar e vou mexer numa parte, será que eu vou ter a noção clara de que afeta outras ou não? Enfim, ele tem uma série de complicações nesse sentido. Só que fazer essa crítica ao plano de negócios não quer dizer que a gente não tenha que fazer planejamento. A gente precisa fazer planejamento. Seria uma loucura, né, começar a executar sem planejar nada, né, sem imaginar o que eu quero, o que eu estou fazendo, entender a lógica daquilo, enfim, isso seria loucura. Mas a gente pode fazer isso de uma forma diferente.
Porque essa estrutura burocrática, né, do plano de negócio, além de não ser baseado na realidade, como eu falei, ele é baseado nas minhas hipóteses, na minha visão da realidade, mas não na realidade prática das coisas, né? É no que eu acho que vai ser a realidade. Ele é, inclusive, uma projeção de futuro, né? Então, e ele não é flexível para fazer essas alterações. Ele não é ágil no sentido de ser, de me dar assim uma mobilidade mais rápida, né? Um tempo de resposta mais rápido. Ele não é nada visual, porque é um documento mesmo, né? Como eu falei, tem gente que às vezes encaderna e tudo mais. Ele não é responsivo, né, ao que a gente colocaria em prática, porque até como eu falei, a premissa é que você termine o planejamento para só depois colocar em prática. Ele não é nada sintético e ele não é integrado. Então, às vezes eu vou fazendo essas etapas numa sequência e ali na frente, alguma coisa que eu coloquei tem um impacto no momento anterior ou numa outra etapa e eu não consigo, às vezes, visualizar isso, ainda mais se eu estou começando, né? Se eu não tenho experiência, se eu estou tão dentro daquilo que chega uma hora que eu não estou mais nem enxergando direito, né? O que está sendo escrito ali. Então, ele não tem essas integrações, essas costuras, né, internas. E é por isso que a gente vai trabalhar aqui em cima de uma estrutura diferente, que é a partir de um modelo de negócios, né? E assim, eu vou explicar em detalhes durante o curso todo e vocês vão entender por que esse processo acaba atendendo melhor a nossa necessidade de ir diminuindo riscos e incertezas, né? O modelo de negócios, ele é uma ferramenta muito visual, né? É uma ferramenta muito visual. Aqui tem uma foto, uma imagem do Business Model Canvas, né? Então, é uma ferramenta muito mais visual. Tudo pode ser visto num único lugar, né? De uma só vez, permitindo um senso desse modelo de negócio completo. O modelo, ele também busca dar a lógica, né? A lógica toda do negócio. A gente já vai falar isso na primeira aula mais específica, tá? Mas ele é uma ferramenta muito visual. Ele é uma ferramenta integrativa também. Então, além da gente poder ver numa só tela, a gente pode costurar essas partes do planejamento de forma a integrá-lo, né, numa estrutura que seja coesa, para não acontecer isso que eu falei, de você mexer lá na frente, não lembrar de mexer lá atrás e ficar com o Frankenstein na mão, né? Ele não, ele integra tudo isso. É também uma ferramenta bastante ágil e responsiva, que vai permitir que a gente mude, que a gente redirecione as decisões de acordo com a realidade dos testes que a gente vai fazer. Né? Então, ele não a modelagem de negócio, ela parte da premissa de que a gente vai testar antes do final. Né? Não é uma coisa assim que eu vou sentar, planejar, terminei, tá pronto, põe um laço de fita vermelho e aí eu começo a executar. Não, eu vou executar durante, né? E ele vai ser ágil e responsivo para se adaptar ao que acontecer durante essa minha execução, né? A esses testes aí. Sem que eu precise ficar alterando longos documentos, né? E ele também é sintético. A gente vê tudo ali naquela ferramenta, né? Os pontos mais importantes de uma lógica de negócio, sem se perder nessas minúcias de outras partes do planejamento, né? Que acaba, às vezes, sendo um documento que ninguém olha. Então, às vezes, você é obrigado a fazer, né? Preencher depois esse documento do plano de negócio tradicional, porque você está procurando investimento e aquele lugar onde você está indo exige. Hoje em dia, é cada vez mais raro isso, né? Geralmente as pessoas querem o Canvas e às vezes mais algumas outras referências que a gente vai falar delas também, mas acaba sendo raro. Mas então o que eu estou dizendo é assim, não é para você não planejar, não é isso. É só para você não usar essa estrutura burocrática amarrada, né? Para você tentar usar uma estrutura mais leve, mais responsiva, mais então visual, integrativa, ágil e sintética, né? É isso que a gente está querendo fazer. E quais são os ganhos que a gente vai ter com isso? Bom, primeiro, vamos minimizar tempo, né? Vamos minimizar muito tempo de trabalho. É muito mais rápido
trabalhar assim do que de um plano de negócio tradicional. Mas Gi, não vai levar tempo para eu fazer os testes e tudo mais? Aí vai ter as variações de quanto você vai brigar com a sua própria resistência e procrastinação, né? Mas se você for colocar a mão na massa, na verdade ele vai ser bem rápido. O Steve Blank, que é um dos autores mais referências assim no mundo, principalmente da inovação, ele tem uma oficina dentro da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que chama Lean Launchpad, né? Essa oficina deles. E assim, se não me engano, são acho que 3 semanas, não sei se são 3 ou 4 semanas, mas assim, os alunos, eles já fazem tudo, testam, revisam, redesenham, fazem tudo nessas 3, 4 semanas, né? Saem com um negócio absolutamente testado, validado e aprovado pelo mercado. Então, por quê? Porque é mão na massa, é mão na massa, é mão na massa, certo? Então, ele minimiza o tempo. E aí, uma coisa que ele minimiza profundamente são as incertezas, né? Então, através das costuras que a gente vai fazer, das integrações, nós vamos ganhar clareza, não só do negócio, como também do nosso direcionamento, né? A gente vai ganhar muita clareza disso, do nosso direcionamento enquanto empreendedores. Ele também vai ajudar a gente a minimizar o investimento. Isso dentro do uso que nós vamos fazer aqui, tá? Da minha aplicação da metodologia, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Você pode, então, através do Canvas, definir a menor versão viável do seu projeto. E é essa a utilização que eu costumo fazer. Se você conhece meu livro, né? Eu tenho um livro que é o Empreenda com Menos, Crie Sua Empresa com Menos Recursos, Riscos e Incertezas. Esse livro, ele é sobre esse processo de minimizar, né, da gente usar essa ideia de minimizar risco e incerteza que vem das startups, mesmo nós sendo micro e pequenos empreendedores, micro e pequenos negócios, né? Então, a gente pode também minimizar o investimento. E é claro que minimiza riscos. Inclusive, o investimento, né, é o fator de maior risco dentro de um projeto. O maior impacto também quando não dá certo, né? Se caso eu tenha um investimento alto. Então, é uma das coisas mais interessantes da gente minimizar nesse processo. E esse trabalho, da forma que a gente vai fazer aqui, ele permite fazermos isso com muita clareza, muito pé no chão e muito acompanhamento, tá? E aí, o que não está dentro do Business Model Canvas, né? Mas que é importante, e a gente vai trazer esses pontos aqui. Primeiro é uma análise da concorrência, ou seja, eu buscar me localizar como está o meu mercado e aonde eu vou me posicionar dentro dele. O segundo é um estudo de viabilidade financeira, ou seja, eu entender realmente dos números, né? Até para eu entender se é viável ou não, se esse modelo é bom ou não, né? Então, estudo de viabilidade financeira. Um planejamento para o marketing, ou seja, como eu vou realmente vender, né, e posicionar essa empresa. Os investimentos iniciais que a gente precisa fazer, né, para começar esse negócio, e também o capital de giro, que é aquele dinheiro que vai permitir que a empresa rode enquanto ainda não entra dinheiro suficiente, porque a gente vai ter uma curva de crescimento, né, em qualquer negócio. E também os processos do trabalho, né? Quais são os processos, por exemplo, da fabricação, qual que é o layout da cozinha, de um restaurante, enfim. Isso não está dentro do Canvas, né? Mas a gente precisa pensar nessas coisas. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai começar com o Canvas, a gente vai pensar nessas integrações e costuras, e aí a gente vai... isso daqui talvez já resolva e já tire muito problema do nosso caminho, e pela minha experiência faz isso mesmo, porque já no Canvas, sempre que eu dou esse curso, e já dei esse curso diversas vezes presencialmente, em graduação, pós-graduação, SESCs, associações comerciais, cursos livres, enfim, né, de toda forma. E sempre que a gente faz o Canvas, com raríssimas exceções, ele vai ter correções a serem aplicadas, né? Ele vai ter correções ali que precisam ser aplicadas. Então, a gente vai fazer essas integrações e costuras. E aí, uma vez que a gente tenha feito isso, nós vamos derivar
as questões restantes, né, com ferramentas mais específicas, tá? E a gente vai falar isso mais para frente. Então, é isso. É isso para essa questão do plano de negócio com o Business Model Canvas. E aí, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar das diferentes aplicações para essa ferramenta do Business Model Canvas. Então, até a nossa próxima aula.